Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre o plano de um amigo meu, de ter uma renda maior, um rendimento maior, sobre um recurso que ele ia investir, 50 mil reais. O objetivo dele era bem claro quando ele falou para mim: Bruno, eu quero investir 50 mil reais para ter um retorno melhor do que a poupança, que eu já conheço. E, se possível, melhor do que o retorno da caixinha da Nubank, do que o porquinho do Inter, esses investimentos de renda fixa que rendem 100% do CDI. Então nós tivemos um bate-papo, ele falou sobre os prazos e limites, por exemplo, eu quero tirar esse dinheiro daqui a no máximo 5 anos. Me contou detalhes e aí eu apresentei alguns produtos de renda fixa para ele que certamente se encaixaria dentro do perfil dele e, obviamente, com um retorno bem mais interessante do que qualquer caixinha que existe por aí. Bom, eu compartilhei essa experiência com você, desse meu amigo, e agora eu vou fazer algo semelhante. Porque quando eu fui bater um papo com ele, eu falei para ele: olha, se você tivesse um prazo maior, se você pudesse investir por 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos esse dinheiro, eu investiria em ações, porque ações têm maior potencial de valorização no longo prazo. Então faz muito sentido, quando você tem um horizonte de tempo maior, investir em ações. O fato é que o vídeo sobre renda fixa está muito interessante. Se você não viu e gosta de produtos de renda fixa, dá uma olhada para você ver se você não está perdendo dinheiro na renda fixa. E esse plano que eu fiz para investimento em ações, eu vou compartilhar com você nesse vídeo agora. Então já mereço o teu like e a inscrição no canal se você não é inscrito, hein? Nesse vídeo eu vou mostrar ações que eu mostraria para esse meu amigo se ele fosse investir em ações. Olha, fica de olho nessas aqui porque estão muito interessantes, hein? Os múltiplos estão interessantes, grande potencial de valorização. Fica de olho nelas. Bom, não é o momento para ele, mas vai que é o momento para você. Então, se você quiser saber quais são as ações que hoje se mostram bastante interessante segundo a minha avaliação, isso não é uma recomendação de investimentos, fica nesse vídeo até o final, que é um vídeo curto. Rapidamente eu vou te mostrar essas ações, eu vou explicar por que elas são interessantes. Um ponto para você entender e aprender sobre o processo de escolher empresas na Bolsa de Valores. São muitas empresas, então você tem que selecionar as melhores ali. E muita gente confunde isso com escolher as boas empresas. Ah, Bruno, você não está falando sobre as melhores ações? Sim, as melhores ações. Melhores ações para comprar. E por que eu digo isso? Nem sempre uma boa empresa está em um bom momento de compra, porque é uma empresa que já subiu bastante. Então o que a gente quer é uma empresa de qualidade, com potencial de valorização ainda, que ela pode entregar para você, além do dividendo, um grande potencial de crescimento do seu patrimônio. Então significa que a gente precisa encontrar boas empresas, mas em um bom momento dessa empresa, um momento em que ela esteja barata. Porque algumas boas empresas são de fato boas empresas que a percepção do mercado e do investidor comum já olha para ela como uma boa empresa e o que acontece? Ela fica cara. E uma empresa cara, nesse caso estou me referindo ao valor da empresa, uma empresa que já subiu bastante, tem menor potencial de continuar se valorizando. Isso fica muito claro. Então, muitas vezes, você vai perceber que o que distingue um investidor que tem sucesso ao investir em uma empresa em relação a um outro investidor que investiu na mesma empresa, mas não teve sucesso, é o momento da compra. O investidor de sucesso consegue encontrar valor na empresa antes de ela começar a subir. E aí ele pega toda a valorização. Um outro investidor que não está atento sobre o valor da empresa, o potencial de valorização, o momento, a oportunidade de investir naquela empresa, escolhe a mesma empresa, mas no momento em que ela já subiu, então ele acaba tendo até prejuízo ou uma valorização muito pouco expressiva. É justamente o que a gente deve evitar. Mais uma vez, nós queremos escolher boas empresas com potencial de valorização no momento certo. Qual o momento? E que elas estão baratas. Bom, para tua sorte, nós estamos num momento muito oportuno para esse tipo de objetivo. Tudo isso que está acontecendo com a política mundial, essas ações do Trump, essa turbulência, Estados Unidos, China, há incertezas no Brasil também, que não são poucas, coloca o investidor atento e experiente diante de inúmeras oportunidades. Sim, as ações de empresas brasileiras estão bastante descontadas e aproveitar esse momento é essencial. É claro que esse momento ainda deve continuar por um breve período, mas não vai durar para sempre. Consolidando tudo que eu falei até aqui, nós queremos boas empresas e baratas. Bom, então em relação ao time, momento, com o que está acontecendo com o Brasil e o mundo, parece ser o momento perfeito. Então o time a gente já tem. O que fica faltando agora? Aquilo que eu falei para você que não ia demorar a te mostrar, as ações. Antes, uma pequena pausa para poder falar um pouco sobre alguns dos critérios que vamos utilizar aqui para poder selecionar essas empresas. Primeiro, ROI e ROIC positivo, de preferência acima de 10, que mostra um ótimo retorno sobre o capital da empresa, então é um indicador de eficiência. ROI e ROIC acima de 10. PL baixo, a gente tem aí na Bolsa Brasileira o PL de 15 como a média de preço sobre lucro das ações. Então a gente vai procurar empresas que estejam trabalhando com PL abaixo de 15. Portanto, um indicador de que elas estão abaixo do preço. A gente não quer empresas descontadas e baratas, então vamos estabelecer um PL abaixo de 10, melhor ainda.
bem abaixo da média. A empresa precisa estar barata, mas precisa estar com a dívida controlada, então dívida sobre patrimônio líquido menor do que 1. E para finalizar, e não menos importante, o potencial de valorização que cada uma dessas empresas tem. Para calcular o potencial de valorização, o upside utiliza a fórmula de Benjamin Graham, muito conhecida, muito falada aqui no canal, que foi publicado no livro Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessas empresas? Então vamos lá, a primeira empresa é a Valide, que é uma empresa do setor de bens industriais, voltada ali para construção também. O preço de uma cota custa R$ 24,75. Olha o PL, 5,32. Realmente bastante descontada. Dividend yield de 12,30%. Lembrando que esse valor aqui de dividend yield de 12,30 impressiona, muito investidor busca um dividend yield atraente, mas para quem busca ações com potencial de valorização, essa métrica não deve ser levada tanto em consideração, porque um dividend yield alto significa que boa parte do lucro a empresa está entregando para os acionistas como forma de pagamento, remuneração. E quando o dividend yield não está alto, ela pode estar utilizando esse recurso financeiro que foi proveniente de aumento de faturamento e receita para investir no próprio negócio, expandindo a empresa. Se você quer uma empresa que suba de valor, que aumente o potencial, que se valorize, investir boa parte do lucro pode ser uma estratégia da empresa. Mas vamos lá, continuando. ROIC de 18,20% e ROI de 22%. Então, ROI e ROIC positivo mostra a grande eficiência. Acima de 10 já era o suficiente, e a gente está falando aqui de dois indicadores, aqui, o ROI e o ROIC, em valores bastante interessantes. Alta liquidez e dívida bruta sobre patrimônio líquido em 0,33 significa que é uma empresa que com certeza tem dívida controlada. E aí que tá, olha só. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, o famoso investidor professor de Warren Buffett, ele diz o seguinte, segundo o cálculo dele, aplicando o cálculo matemático, ele diz que essa empresa deveria custar R$ 47,88 e não R$ 24,75. Então ela tem potencial de valorização de 93,46%. Um ótimo upside. Qual seria a outra empresa? Bom, e a segunda empresa é a Vale. A Vale é uma mineradora, o preço de uma cota R$ 52,00, PL de 7,63, bem abaixo da média, então significa que realmente está descontada, está num preço bem interessante. Dividend yield de 9%, muito interessante, a gente está falando aqui de dividend yield de últimos 12 meses. O histórico de dividendo dos últimos anos, 4, 5, 6 anos, é um ótimo dividendo. Olha, ROIC também bastante interessante, 16,58 e 15,57. Indicadores de eficiência, liquidez altíssima, empresa muito negociada na bolsa, uma das mais negociadas na bolsa, significa que muita gente compra a Vale. Dívida bruta sobre patrimônio líquido 0,46, dívida controlada. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, essa empresa deveria valer hoje R$ 83,00 e ela está custando 52, potencial de valorização de 57% mais dividendo. Próxima empresa, PetroRecôncavo, olha, cotação 12,84, PL de 8,61, bem abaixo de 15, mostrando mais uma vez uma empresa descontada. Dividend yield bem interessante, acima de 20%. ROI e ROIC acima de 10, também mostrando a eficiência da empresa. Alta liquidez, dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,42, dívida sob controle, empresa saudável. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, deveria valer R$ 22,00, essa empresa está sendo negociada a R$ 12,00, potencial de valorização de mais de 71%, que pode ocorrer esse ano ainda, ano que vem, mas se for no intervalo de um ano, essa valorização aqui acontecer, soma isso ao dividendo. Olha a conta que vai dar num ano, tá vendo? Essa é a conta que deve ser feita, upside mais dividend yield. Vamos para a próxima, falei que é sem enrolação, ó. Live Empreendimentos Imobiliários, preço de uma cota 10,44. PL de 5,96, dividend yield de 9,65, ROI e ROIC acima de 10, o ROI passa de 20%. Mais uma vez, indicadores de eficiência, como a empresa utiliza o dinheiro. Liquidez altíssima, isso é muito bom também. Dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,44, dívida sob controle, empresa saudável. Benjamin Graham, não eu, Benjamin Graham diz que essa empresa deveria valer pelo menos R$ 17,00 e está sendo negociada a 10. Então, potencial de valorização de 66%, mais dividend yield de 9,65%, muito interessante. Uma próxima empresa aqui, ó. Aqui, ó, Sanepar, empresa do setor de saneamento, preço de uma cota R$ 30,73, PL de 6, dividend yield de 5,05, coloquei até em negrito aqui para poder chamar a tua atenção. PL 6, tá barata. Preço de uma cota R$ 30,00, dividend yield de 5%, ROI 12,59%, 14,27%
ROI, mais uma vez, indicadores de eficiência, mostra que a empresa está utilizando bem os recursos. Alta liquidez, dívida sobre patrimônio líquido controlado a 0,61, empresa financeiramente saudável. Benjamin Graham diz que essa empresa deveria valer hoje, aplicando a fórmula dele no livro Investidor Inteligente, olha, essa empresa deveria custar R$ 64,00 uma cota e está sendo negociada a 30. Olha o potencial de valorização, 108%. Então, considerando o caso em que ela vá para o valor justo dela, você vai ter uma valorização de 108%. Importa tanto assim o dividendo? Não, claro que não. Olha o potencial de valorização aqui, ó. Tá vendo? E a última empresa da lista que eu vou te mostrar hoje é a ISA, uma empresa do setor elétrico, preço de uma cota R$ 23,00, PL de 4,43, empresa descontada, dividend yield de 9,84, muito interessante, principalmente considerando o potencial de valorização. Ó, vou te mostrar. ROI e ROIC, ok, passa na métrica, eficiente, alta liquidez, dívida sobre patrimônio líquido 0,73, financeiramente saudável. Benjamin Graham, no cálculo matemático, famoso no livro, que Warren Buffett usou como referência, diz que essa empresa deveria custar R$ 61,00 o preço de uma cota. E ela está sendo negociada a 23, portanto, potencial de valorização de upside de 156%. Bom, várias empresas interessantes, com certeza eu recomendaria para o meu amigo pelo menos dar uma olhada, porque pode ser que realmente se valorizem bastante no futuro. Nós olhamos para alguns múltiplos aqui, eu utilizo vários outros para poder escolher ações, mas fiz questão de mostrar aqueles que principalmente mostram que a empresa é eficiente, tem dívida controlada, está barata abaixo do preço e tem grande potencial de valorização. Tem várias outras métricas, eu utilizo outras métricas também, mas o fato é que essas empresas passam em todas as outras métricas que eu utilizo. Não coloquei todas as métricas aqui para esse vídeo não ficar muito extenso. A minha promessa é entregar um conteúdo rápido, interessante e cheio de valor. Meta batida. Tô falando, se você não é inscrito nesse canal ainda, você é doido, você é maluco, porque é conteúdo de graça. A única coisa que você precisa fazer é dar um like, se inscrever no canal e marcar o sininho para ter conteúdo aqui de valor gratuito. Então, ó, se inscreve logo. Bruno, achei essas empresas muito interessantes e minha grande dificuldade é chegar nessas empresas. É claro que preciso de estudar, por isso que eu falo para você se inscrever no canal aqui. Tem várias outras métricas que você pode levar em consideração e até deve levar em consideração no seu processo de escolha. Inclusive se você estiver buscando por setores específicos. Mas vou te dar uma dica adicional porque eu acho que você merece. Principalmente se você é aquela pessoa que se inscreveu no canal e deu like. Onde encontrar essas informações dessas empresas? Até o potencial de valorização calculado já. Vou te mostrar. De fato, tem vários sites que você pode encontrar essa informação. O que eu utilizo, o que eu mais utilizo, porque eu acho que é mais didático, inclusive mais completo, é esse aqui, o site do Investidor 10. Vou te mostrar. Vamos pegar aqui uma empresa aqui, ó, que eu mencionei, ó, a ISA. Bom, e depois que abre a página da empresa, vamos primeiro aqui para os múltiplos. Ó. Todos os múltiplos você encontra aqui, ó, né? ROI, ROIC, ó, falei sobre dívida bruta sobre patrimônio líquido, tá aqui. Tem até uma explicação aqui, ó, mais detalhada, ó, tá vendo? Ó? Bem interessante para você que quer estudar, aprender um pouco mais, ROI, ROIC, tá vendo? Dívida bruta sobre patrimônio líquido, dividend yield, PL, tá vendo? Ó? Tem também o PL histórico aqui, ó, da empresa. Então você pode ver aqui, por exemplo, o PL histórico, você vai ver, ó, que ele realmente está no PL mais baixo recente, ó, ali, ó, perto de 4,33, 4,34, só se viu isso no ano passado e esse ano. Não costuma ser tão baixo assim, então mostra que realmente ela está no período, considerando o PL, no período mais barato dos últimos anos, assim como você pode ver qualquer outra métrica aqui. Mas outra coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte, esse cálculo matemático, publicado no livro Investidor Inteligente, aqui no Investidor 10 tem já calculado automaticamente, ó, preço atual da empresa, preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham, ó, aí tem até uma explicação aqui, ó, preço justo de Graham. A fórmula do preço justo foi criada por Benjamin Graham para identificar ações com potencial de valorização ou que estão sendo negociadas por menos do que valem. Graham foi um dos maiores investidores da história e mentor de Warren Buffett. Tem uma conta matemática, uma equação, já mostrei aqui no canal, mas tem gente que não gosta muito assim do cálculo matemático. Eu gosto de matemática, eu gosto das equações, porque minha formação é na área de exatos, pós-graduei em exatos, então eu gosto de cálculo matemático, mas mesmo para quem não gosta, tem aqui, ó, o upside aqui, ó, 161% o potencial de valorização. Essa informação e muito mais você encontra aqui, ó. Não só essa informação, várias outras informações aqui, inclusive, ó, características de uma empresa interessante para o investidor buy and hold. Essa empresa, né, a ISA, é uma empresa que tem mais de 5 anos de bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, empresa que possui ROI acima de 10%, empresa que apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, empresa que também possui liquidez diária acima de 2 milhões,
a empresa nunca deu prejuízo, a empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, a empresa possui dívida menor que patrimônio, a empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos, é o único critério que ela não atende, mas, na minha avaliação, não é algo que tira o mérito dessa empresa. Raramente você vai encontrar empresas que atendam todos esses critérios. Então fica a dica final aí, quer procurar encontrar boas empresas, utilize sites para poder te ajudar nessa tarefa. Eu utilizo o site do Investidor 10, você utiliza o site que você quiser. Eu estou falando para você qual que eu uso, que eu acho mais didático, mais interessante e mais completo. Mas fica à vontade para escolher o site que você quiser. Agora, outra coisa, não é só de ações que vive o investidor. Eu vou fazer um vídeo sobre fundos imobiliários aqui, as melhores oportunidades de maio. Só não assiste quem não quer viver de renda passiva. Então, se você gostou da ideia e ainda não se inscreveu, que eu acho um absurdo, se inscreva e marca o sininho, que aí você não vai perder esse vídeo. Então se inscreva, marca o sininho, dá um like, e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até lá!